Olá, amigos da arte. Vamos falar sobre Claude Monet, que nasceu em 1840, faleceu em 1926, sobre um quadro que é um ícone do começo de um movimento. Esse magnífico quadro que denota o início do movimento impressionista, pintado por Monet entre 1872 e 1873. Né? Esse quadro se encontra no Museu Marmottan, de Paris. Ele tem 48 centímetros por 63 centímetros. Então, Monet captou essa imagem no porto de Havre, numa cidade da Normandia, anexada posteriormente ao território francês. Né? Então, e ele foi exibido em 15 de abril de 1874, em um estúdio fotográfico de um fotógrafo que se chamava Nadar, e foi uma exposição dos pintores impressionistas. Então foi a primeira exposição desses pintores, e foi um fracasso de crítica e público, né? Veremos já o porquê. Então, nessa exposição estavam presentes também outros pintores impressionistas participando também. Degas, Renoir, Sisley e Boudin, que eram amigos de Monet, né? O grupo dos impressionistas, eles se uniam, se encontravam em cafés, em bares para discutir a arte, para trabalhar um novo movimento, onde privilegiariam a cor e a rapidez e a espontaneidade dos movimentos e das pinceladas, né? Bom, essa pintura, que se chama Impression Soleil Levant, que em português quer dizer impressão sol nascente. Então, ela foi exposta nesse dia 15 de abril de 1874, e lá havia um escritor que se chamava Louis Leroy, e que fez uma crítica mordaz. Ele era pintor também, né? Mas ele falou o seguinte em relação a esse quadro. A impressão nascer do sol, eu bem sabia. Pensava eu justamente, se estou impressionado, é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais bem elaborado que essa cena marinha. Então ele escreve esse texto mordaz, corrosivo, irônico, né? E com isso faz uma crítica tão destrutiva ao início do período impressionista, e eu vejo que hoje é, de certa forma, compreensível. Porque vocês imaginem naquela época tão associada a uma escola acadêmica francesa, um período tão próximo ao período neoclassicista, que dá sequência ao período romântico também, com pinturas muito bem elaboradas, mas principalmente pela Academia Francesa, que vigorou até meados do século XIX, e pinturas tão bem feitas de coloração, de traços, de equilíbrio, de bom gosto, uma pintura perfeita, né? De grandes expoentes também, de grandes pintores franceses. Então, vocês imaginam o povo da época, os senhores da época, por exemplo, se deparando com esses rabiscos de Monet, né? Como eles disseram na época, né? Então, de certa forma, eram rabiscos, mas o que os impressionistas estavam querendo? Captar justamente a rapidez, a agilidade, a luminosidade, então a espontaneidade dos gestos. Então, com pinceladas rápidas e curtas ao ar livre, eles pintavam e captavam uma cena. Então, ao ar livre, a luz en plein air, como diz o termo em francês, a luz muda muito rapidamente. Então, rapidamente, também espontaneamente, eles tinham que captar a imagem. Então, as pinceladas eram muito diluídas, muitas vezes, muito rápidas, e com tracinhos curtinhos, como vocês podem perceber aqui no reflexo do céu nessa água, né? Então, os barcos ao fundo é uma pintura praticamente bidimensional, porque eles tinham muita influência das gravuras japonesas, que eram muito feitas num esquema muito bidimensional. Então nós não percebemos nesse quadro uma grande profundidade de perspectiva linear, ou mesmo de perspectiva aérea, onde as cores mudam de potência ao fundo e tem mais potência no primeiro plano, né? Então, não, essa pintura ela é bem delicada,
mostrando justamente a umidade do ar, o calor desse sol que vem nascendo, que vai aos poucos. Então nós podemos quase ouvir uma música de Debussy, né? Apreciando esse quadro, né? Então o que Debussy fez como Clair de Lune, ele podia ter feito, se houvesse uma música Clair de Soleil, que seria o brilho do sol, se adaptaria muito bem a esse quadro de Monet, né? Então esse quadro dá início ao movimento impressionista, por isso ele é um quadro tão importante desse movimento tão rico, né? Então, e posteriormente, como o Louis Leroy fez essa crítica e falou desse movimento como a impressão, ele se utilizou do nome do quadro para falar os impressionistas. E os pintores gostaram dessa observação dele e adotaram o termo impressionismo, impressionistas, como a nomenclatura de seu movimento, né? Então foi muito interessante isso, né? De uma crítica, eles captaram o título do movimento. Essa pintura ela foi roubada em 1985 e ela foi recuperada em 1990. Bom, nessa época que foi feita a pintura, já haviam tubos de tinta confeccionados em embalagens de estanho, parecido com o que a gente vê hoje, mas surgiu nessa época, um pouquinho antes, né? Os tubos de tinta em estanho, em tubinhos de estanho, eles começaram a ser comercializados em 1841. Então, antes disso, o pintor tinha que fazer a moagem dos pigmentos, fazer toda a mistura com os aglutinantes, com os óleos, em seus ateliês. Então, eles eram praticamente químicos, né? Pessoas precisavam ter uma inventividade, criatividade, conhecimentos dos materiais possíveis que eram vendidos em pigmentos moídos em farmácias, entre aspas, né? Seriam as farmácias da época que vendiam, inclusive, pigmentos para os pintores. Então, eles tinham um ateliê praticamente de montagem de produtos químicos, que eram seus componentes, eram suas tintas, né? Então, a partir disso, com o movimento da Revolução Industrial, com a mudança do ritmo e do tempo na sociedade, começaram a se fazer, a embalar os pigmentos em sacos prontos que anteriormente eram feitos e embalados em vísceras ou bexigas de animais. Posteriormente foram embalados em sacos de pele de couro, depois foram colocados em seringas de vidro e finalmente em 1841 apareceram os tubinhos de tinta parecidos com o que nós vemos hoje, o que possibilitou os pintores impressionistas de sair a campo, de fazer uma peinture en plein air, que quer dizer uma pintura em pleno ar, uma pintura a céu aberto, a campo, né? Então, essa pintura ao ar livre permitiu com que eles se interessassem cada vez mais pela observação da luz, pela captação da luz, e fazer rápidas pinturas para captar esses movimentos, né? E mesmo nesse período já estava começando a fotografia. Então era um contraponto à fotografia também que já captava a perfeição, né? Como os artistas do passado captaram a perfeição nos traços, no desenho, na coloração, na perfeição da tenuidade das luzes e sombras e do cromatismo das cores também, como foi no período neoclássico. Posteriormente, no romantismo, as cores eram potentes e a divergência das formas também, os movimentos, a intensidade das emoções e das paixões foram captadas também. No impressionismo, nesse quadro de Claude Monet, que começa todo esse movimento belíssimo e saborosíssimo, que eu acho que unanimamente é reconhecido pelos apreciadores de arte ao redor do mundo, começa-se então a exploração da luz. Não importa tanto a composição, não importa muito os movimentos e nem os valores históricos, ou mesmo o peso acadêmico de uma pintura, mas essa espontaneidade, essa facilidade, essa fluidez de se captar um momento, uma impressão, né, de uma luz incidindo na natureza ou numa matéria específica, né? Como Monet pintou a série das 31 pinturas da Catedral de Rouen, que ele fez luminosidades diferentes, que veremos também na continuidade desses pequenos episódios aliados ao movimento impressionista, nós também faremos uma análise dessas pinturas. Então, nesse movimento impressionista, esse quadro tem uma fundamental importância
devido à ruptura, a, a Monet mostrar para o público da época uma coisa tão diferente, tão antagônica, tão surpreendente. Então, Monet não é à toa que foi considerado um dos grandes gênios da pintura e teve uma carreira magnífica. Passou muita dificuldade no começo, inclusive tinha até dificuldade de alimentar a sua família, e foi inclusive ajudado por amigos que tinham uma condição financeira um pouco melhor. Posteriormente, ele ganhou um pouco mais de dinheiro, foi enriquecendo e tal, comprou uma belíssima casa que é conhecida como o Jardim de Giverny, né? E ali ele pintou muito, envelheceu e começou a ter uma catarata, né, na vista, o que deixou a vista dele turva e nebulosa, né? Quando ele começa a fazer as pinturas no final da vida dele, das nenúfares, das ninféias, né? Que é sempre no laguinho que ele construiu ali, que ele fez no quintal dele praticamente, né? Então, nesse período, ele já tem uma pintura tão diluída que é já, se pensarmos bem, analisarmos, é o início do abstracionismo, né? O quanto ele diluiu ainda mais a forma nesse período já no final da vida dele. Então, fiquem com esse maravilhoso Impressão Sol Nascente, de Claude Monet, que é o quadro que marca o início do impressionismo e o início de uma nova era, que já é o começo da pintura moderna na história da arte, né? Então, é isso daí. Linda pintura de Claude Monet.